Em Tiago, a Bíblia diz que Deus ele escolheu os pobres deste mundo para fazer rico na fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus tivesse nascido em Jerusalém, creio eu que eles teriam recebido Jesus. Mas Jesus ele não nasceu em Jerusalém. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, a menor cidade que tinha ali em Israel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se Jesus tivesse sido ungido num palácio, claro que eles teriam recebido Jesus, mas Jesus ele não foi ungido dentro de um palácio. Jesus ele foi ungido às margens do Rio Jordão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por esta razão, irmãos, eles rejeitaram a Jesus. Jesus escolheu conviver em uma cidade muito pobre que tinha em Israel, chamado Galileia. Galileia, irmãos, havia muitas periferias, pessoas de classe baixa, pessoas pobres, pessoas a quais as pessoas não davam nada por elas. Justamente por causa das suas condições de vida. Aleluia, pessoas de baixa renda, mas foi exatamente ali que Jesus ele conviveu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ali havia uma população diversificada, incluindo judeus e gentios, e estavam sob o domínio dos romanos, enfrentando uma grande dificuldade econômica e social, mas foi exatamente ali que Jesus ele conviveu. Aleluia! Então, por essas razões, Jesus ele foi rejeitado pelos fariseus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Mas Jesus não estava nem aí para eles. Aleluia. Jesus não estava nem aí para os fariseus. Jesus não estava nem aí para os doutores da lei. Jesus não estava nem aí para os escribas. Jesus não estava nem aí. Jesus ele veio para poder fazer o seu papel, cumprir a sua missão. Aleluia! Que era chegar até aquela cruz do Calvário. Essa era a trajetória que Jesus estava traçando. Chegar até a cruz do Calvário para poder mudar a nossa história. E a própria família de Jesus, os judeus, né? As pessoas que Jesus veio, porque Jesus primeiro veio para os judeus, e foi exatamente os judeus que rejeitaram Jesus. Aleluia. Lembra de Davi, irmãos? Lembra de Davi? Aleluia. Davi, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Por que Davi ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos? Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele era um menino simples. Ele andava na simplicidade, na humildade. Diferente dos seus irmãos. Diferente dos irmãos dele, irmãos. Olha aí a diferença. Eram irmãos, só que Davi era diferente. Aleluia. Às vezes, veja bem, às vezes, minha irmã, eles vão querer te rejeitar exatamente por causa da sua simplicidade. Verdade, Jesus. Aleluia. Eles vão querer nos rejeitar exatamente por causa da nossa simplicidade, por causa da nossa humildade. Eles vão nos rejeitar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Justamente por causa disso. Igual aconteceu com Davi, com o menino Davi.
eles rejeitaram a Davi justamente por causa da simplicidade de Davi. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Mas nós não podemos ligar para isso, irmãos. Nós não podemos ligar para isso. Como eu disse, Aleluia. Jesus não estava nem aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eles querendo acreditar que Jesus era o verdadeiro Messias ou não, Jesus não estava nem aí. O negócio de Jesus era seguir em direção até a cruz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Engraçado que muitos desses adoram nos criticar, não é verdade? Não querem nos ouvir, muitos não querem, aleluia, nos receber, mas eles não fazem aquilo que você faz, minha irmã. Eles não têm coragem de fazer aquilo que vocês fazem. Aleluia. Aleluia. Eles não têm coragem de enfrentar uma penitenciária para poder pregar para os presos. Eles não têm coragem de, aleluia, entrar dentro de um coletivo para poder pregar a palavra de Deus. Eles não têm coragem de entrar dentro de uma favela para poder pregar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eles não têm coragem de entrar, de subir um morro, de entrar dentro de uma comunidade para poder pregar a palavra de Deus. Mas você tem. Aleluia, Jesus. Santo, aleluia. Aleluia. Você tem. Então é por isso que nós não devemos ligar. Não devemos ligar, irmãos. Querendo eles, aleluia, nos ouvir, nos receber, por causa da nossa simplicidade, por causa da nossa humildade, irmãos. O que importa é que nós somos selados pelo poder do Espírito Santo de Deus, para não agradar o homem neste mundo, Aleluia. mas para agradar a Deus. Aleluia. Para agradar a Deus. Aleluia. Santo, aleluia. 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 A Bíblia diz, irmãos, ali no livro de Eclesiastes, o pregador disse que a sabedoria, ela é mais forte do que Aleluia. a força. A sabedoria, ela é mais forte do que a força. Deus, irmãos, Ele trabalha nas mínimas coisas, irmã. Deus trabalha nas mínimas coisas, meu irmão. Aleluia. Eles se enganam com Deus. Jesus, como eu disse, deixou toda a sua riqueza. Se Jesus quisesse vir, igualmente veio Salomão, Jesus tinha vindo até mais ainda, até melhor do que Salomão. Jesus, se ele quisesse vir até melhor do que Salomão, Jesus viria. Só que Jesus, ele quis vir naqueles traços ali. Porque foi como eu disse, Deus, ele trabalha nas nossas vidas nas mínimas coisas. Aleluia. São nas mínimas coisas. É engraçado que, como eu disse, poucos faziam o que Davi fazia. Poucos faziam o que Davi fazia. Já reparou isso aí? Poucos faziam o que Davi fazia. Glória a Deus. Ali os irmãos de Davi rejeitaram a tomar conta de ovelha, a mexer com pasto, né? Na concepção deles, creio eu, que eles não queriam, né, se sujar com ovelhas. Aleluia. Eles não queriam perder o tempo deles com ovelha. Mas Davi, ele se dispôs, irmãos. Davi, ele se dispôs. Então, como eu disse, poucos querem fazer aquilo que você quer, minha irmã. E quando eles decidem, é somente através de troca. Se você me der X, eu faço. Aleluia.
Verdade. Se você me der X, eu vou pregar a palavra. É, Jesus. Quando chega a fazer, é através de troca, é através de recompensa. Aleluia. É verdade ou não é? Nós estamos vivendo uma época assim, irmãos. Glória Claro a Deus. que não é o Aleluia. caso dessa humilde igreja que eu estou pregando nesta noite, mas nós vivemos nessa época que as pessoas, irmãos, só fazem somente através de troca. Se você me der X, eu faço. Se você me der tanto, eu vou pregar. Aí está pregando a palavra de Deus, aleluia, é por amor? Será que essa pessoa verdadeiramente está pregando a palavra de Deus por amor? Davi fazia por amor. Davi, ele fazia as coisas de Deus por amor. Não foi à toa que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você quer ser qualificado por Deus, meu irmão? Você quer ser altamente qualificado por Deus? Faça por amor a obra de Deus. Aleluia. Faça por amor. Deixe que as coisas aconteçam na nossa vida naturalmente. Aleluia. Gradativamente. Deixa que as coisas acontecem gradativamente. Aleluia. As pessoas estão fazendo a obra de Deus de negócios. A obra de Deus é negócio. A Bíblia diz que Jesus ele diz o seguinte: de graça recebeste e de graça dai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar Jesus nesta noite? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, aleluia, Jesus. Aleluia. Como eu disse, muitos às vezes não querem nos ouvir, não querem nos receber, justamente por causa da nossa simplicidade e por causa da nossa humildade. Mas não sabendo essa pessoa, irmãos, aleluia, que esse ponto de congregação vai servir para ela como passaporte. Esse ponto de congregação vai servir para essa pessoa, aleluia, um passaporte para um dia ela herdar as mansões celestiais. E por que essa pessoa rejeita? Por que muitos rejeitam? Sendo que é aqui que nós, aleluia, iremos receber o nosso passaporte para um dia herdar as mansões celestiais. É exatamente nesse lugar humilde, exatamente nesse lugarzinho simples. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, aleluia. Aleluia. O passaporte estava nas mãos de Jesus, irmãos. O passaporte estava nas mãos de Jesus para poder entregar para cada um deles. Só que eles rejeitaram, aleluia, a Jesus. Eles rejeitaram aquele que é a ponte, aquele que nos leva, aleluia, até a Deus, aleluia, aquele que é o único, aleluia, que tem poder de perdoar. Glória a Deus, aleluia. Eles rejeitaram a Jesus. Glória. Justamente por causa da simplicidade de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por causa da simplicidade de Jesus, Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eles não foram prudentes, irmãos, igual o apóstolo Pedro. Embora Pedro ele era uma pessoa indouta, ou seja, ele não tinha formação. Pedro não tinha nenhuma formação. Mas o que Pedro tinha, o mundo não tem, que era o Espírito Santo de Deus na vida dele.
Glória a O Deus. que Pedro tinha, o mundo não tem, que era o Espírito Santo na vida dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, aleluia, Jesus. É o Espírito Santo, irmãos, aleluia. É o Espírito Santo que nós temos, aleluia, que abraçar. Aleluia. É o Espírito Santo que nós temos que Aleluia. buscar. Aleluia, Jesus. Santo, Lembra que aleluia. Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Enquanto que os fariseus viraram as costas para Jesus, enquanto que os fariseus, aleluia, em vez de ter recebido Jesus como São Messias, eles apedrejaram a Jesus, aleluia. eles entregaram a Jesus Aleluia. aos homens. Pedro ele disse o seguinte: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Somente o Senhor tem palavra de vida, 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 vida eterna, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem pessoas arrogantes, irmãos. Verdade. Tem pessoas arrogantes nesse mundo. Tem pessoas prepotentes. Aleluia, Jesus. É verdade. Tem pessoas que ela por causa da condição, né, da condição alta de vida dela, irmãos, ela na hora da necessidade ela prefere, a confiança dessa pessoa está exatamente no dinheiro que ela possui. Aleluia. A confiança dessa pessoa está exatamente no dinheiro dela. Ela faz do seu dinheiro como uma fonte de salvação. Aleluia, verdade. O dinheiro dessa pessoa, ela faz do seu dinheiro como uma fonte de salvação. Ou seja, ela prefere confiar no dinheiro do que no poder de Deus. Se essa pessoa, irmãos, se elas reconhecesse que o poder só pertence a Deus, se ela reconhecesse que todo o poder só pertence a Deus, na hora da necessidade, né? Na hora da necessidade que essa pessoa esteja passando, essa pessoa ela procuraria exatamente o recurso na igreja. Ela procurava exatamente o recurso onde? Na igreja. Mas por causa da sua prepotência, por causa da sua arrogância, ela prefere colocar a confiança dela no poder do dinheiro. Ela faz do seu dinheiro como uma fonte de salvação. E tem muitas pessoas que morrem exatamente por causa disso. Porque se ela, como eu disse, se ela reconhecesse que todo o poder está nas mãos de Deus, na hora da sua necessidade, essa pessoa procuraria onde? Procuraria Deus. Porque aquilo que o dinheiro dela não pode fazer, Deus ele pode fazer. Aleluia. Aquilo que o poder da fama, o poder do dinheiro, o poder do status que ela tem diante da sociedade não pode fazer, Deus ele pode fazer. Aleluia. 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 Rapidamente eu estou terminando. Lembra de Jairo? Jairo era uma pessoa, um homem rico, era um camarada que tinha uma boa condição financeira. Só que na hora da necessidade, irmãos, ele procurou quem? Procurou a Jesus. Ele procurou a Jesus, ele foi na fonte certa, ele foi na fonte inesgotável. Aleluia. Fica aí um exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Jairo aí é um grande exemplo. Quem dera que muitos fizessem assim, irmãos, na hora da sua necessidade. Quem dera. Mas tem pessoas, como eu disse, pessoas arrogantes, pessoa que ela morre, ela pede a salvação, mas ela não procura o recurso na igreja. Aleluia. Justamente
justamente por causa da nossa humildade, da nossa simplicidade, como eu disse, não sabendo essa pessoa que é aqui que ela vai receber aí um passaporte para um dia morar nas mansões celestiais. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, como eu disse, irmãos, Ele opera nas mínimas coisas. Verdade, Jesus. Aleluia. É isso que nós temos que entender. É isso que o ser humano tem que entender. Aleluia. Imagina se Naamã ele fosse arrogante. Imagina se Naamã ele fosse prepotente, irmãos. Vocês acham que Naamã ele teria ter recebido aí a cura daquela lepra? Ele iria morrer leproso. Mas ele foi humilde. A Bíblia diz que aquela menina que trabalhou dentro da sua casa, através daquela pobre menina, através daquela humilde menina, a Bíblia diz que Naamã ele deu ouvido àquela Glória a Deus. Aleluia. Eu conheço um profeta lá em Israel. Se ele orar a Deus, você ficará curado. Aleluia. Aleluia. Fica de exemplo também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Naamã fica de exemplo aí, irmãos. Se ele, por causa do seu... que a Bíblia diz que ele era... Glória a Deus. Ele Aleluia. era um homem valorizado diante do seu Senhor. Era um homem de status. Ele era um homem conceituado. Mas ele não olhou para isso aí, irmãos. Ele queria ser curado. Ele queria ser limpo daquela lepra. O que adianta Naamã na rua ser um camarada conceituado, um camarada de status, mas quando chegar na tua casa botar aí a sua cabeça num travesseiro e ele não viver a realidade? Ele não vivia a realidade, irmãos. Na rua ele era uma coisa, na casa dele ele era outra. Ele vivia a realidade exatamente dentro da casa dele. Aleluia, Jesus. Só que a Bíblia diz que ele ouviu a voz daquela pobre menina, daquela humilde, simples menina. Através daquela menina, ele foi curado. Aleluia. Daquela lepra. Deus, ele age nas nossas vidas, irmãos, nos mínimos detalhes. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Jesus ele veio. Jesus não queria nem saber. Jesus ele veio para poder cumprir a sua missão. Ele veio para poder cumprir a sua missão. Aqueles que foram prudentes foram salvos com Jesus. Agora aqueles que não foram prudentes, irmãos, perderam a salvação porque eles rejeitaram Jesus justamente por causa da sua simplicidade, por causa da sua humildade, por causa da sua maneira de se vestir. Eles rejeitaram Jesus, como o profeta Isaías estava falando aqui, que eles não viam em Jesus nenhuma beleza, nenhuma formosura. Por causa disso, eles perderam a salvação eterna. Então vamos continuar sendo prudente, irmãos. Vamos continuar sendo prudente. Aleluia, aleluia. Vamos aí cumprir aí o chamado de Deus nas nossas vidas. Não vamos parar, aleluia, por causa desses que se acham grandões, irmãos. Aleluia. Querendo eles ou não te ouvir, querendo eles ou não te receber, pode ter certeza, Deus, através da sua vida, concretizará uma obra sobre esta terra. Exalte a Jesus. Exalte a Jesus. Que Deus abençoe.